Dois corações feridos, um bebê encantador e a história de como o amor verdadeiro pode nascer dos lugares mais inesperados. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Ana apertou o pequeno Gustavo contra o peito, enquanto subia os degraus da mansão. O vento frio de outubro fazia o bebê se remexer inquieto. 6 meses atrás, jamais imaginaria que estaria ali, prestes a trabalhar como empregada na casa de um dos homens mais ricos da cidade. É só uma entrevista, murmurou para si mesma. Se não der certo, procuramos outra coisa, não é, Gugu? O bebê respondeu com um sorriso desdentado, alheio à ansiedade da mãe. 3 entrevistas fracassadas naquela semana. Ninguém queria contratar uma mãe solo com um bebê de 8 meses. O aluguel atrasado e as contas se acumulavam. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Um homem alto, de cabelos escuros e terno impecável, a encarou com olhos que pareciam conter o peso do mundo. Senhorita Ana Silva? Sim, sou eu. E este é Gustavo. O homem observou o bebê por um instante, seu rosto uma máscara indisfarçável de dor. Então, como se despertasse de um transe, recuou para dar passagem. Sou Elias Mendes. Entre, por favor. Ana atravessou o imenso hall de entrada, sentindo-se pequena e deslocada. A mansão era deslumbrante, mas havia algo de vazio, como se fosse apenas uma casca bonita sem vida dentro. Seguiu Elias até uma sala ampla, decorada com móveis caros e quadros que provavelmente custavam mais que tudo o que ela possuía. Sente-se, aceita um café? Não, obrigada. Gustavo começou a choramingar. Ana tentou acalmá-lo, constrangida. Desculpe, ele está um pouco inquieto hoje. Elias manteve os olhos fixos no bebê. Quantos meses? 8. Posso segurá-lo? O pedido surpreendeu Ana. Hesitante, ela passou Gustavo para os braços do homem, que o segurou com uma mistura de reverência e medo, como quem toca algo extremamente precioso e frágil. Você tem experiência com crianças? Ana perguntou, tentando quebrar o silêncio estranho. Tive há muito tempo. A resposta veio carregada de melancolia. Elias devolveu o bebê para Ana e sentou-se, assumindo uma postura profissional. Vamos. A entrevista. As perguntas foram diretas. Experiência, disponibilidade, expectativas. Ana foi honesta sobre sua situação. Mãe solo, abandonada pelo namorado ao descobrir a gravidez, formada em enfermagem, mas sem conseguir exercer com um bebê pequeno. Precisava desesperadamente do emprego. Estou procurando alguém que more. Aqui, Elias disse. Teria um quarto para você e seu filho. A mansão é grande demais para uma pessoa só. Morar aqui? Ana não esperava por isso. É uma condição. Preciso de alguém disponível. Viajo constantemente, mas quando estou em casa gosto de ter tudo em ordem. Ele a observou com intensidade. Além das tarefas domésticas, apreciaria sua formação em enfermagem. Tenho problemas de saúde ocasionais. Que tipo de problemas? Nada grave. Enxaquecas severas, episódios de ansiedade. Elias levantou-se indicando que a entrevista havia terminado. O salário é o dobro do que anunciei. Acho que compensa o incômodo de morar aqui. Pode começar amanhã? Ana piscou, atordoada com a rapidez. Sim, posso. Ótimo. Fernanda, minha governanta, mostrará seu quarto. Ela vem apenas durante o dia. À noite seremos apenas eu, você e seu filho nesta casa. Enquanto seguia Fernanda pelos corredores da mansão, Ana não podia deixar de pensar que havia algo estranho em Elias Mendes. A maneira como olhava para Gustavo, uma mistura de fascínio e dor que ela não conseguia compreender. O quarto designado para ela era maior que seu apartamento inteiro. Tinha uma cama de casal, berço novo para Gustavo, banheiro privativo e até uma pequena sala. O Sr. Mendes pediu para preparar tudo para vocês ontem, explicou Fernanda. Inclusive, o berço. Ontem? Mas a entrevista foi marcada só hoje, Fernanda deu de ombros. Ele já havia decidido contratá-la antes mesmo de conhecê-la. Quando ficou sozinha com Gustavo, Ana sentou-se na cama pensativa. Como alguém poderia decidir contratá-la sem ao menos conhecê-la? E por que Elias Mendes,
um homem claramente rico e poderoso, parecia carregar tanta tristeza nos olhos. Naquela noite, após colocar Gustavo para dormir, Ana viu uma luz no fim do corredor. Curiosa, caminhou até lá e encontrou uma porta entreaberta. Dentro, Elias estava sentado em uma poltrona, olhando fixamente para o que parecia ser um quarto infantil, completo, intocado, como se esperasse por uma criança que nunca chegou. Ana recuou silenciosamente, sentindo que havia testemunhado algo profundamente íntimo. Havia segredos naquela mansão e ela acabou de tropeçar em um deles. As primeiras semanas na mansão foram um ajuste para Ana. Acordava cedo, preparava o café da manhã e cuidava da casa, enquanto Gustavo brincava por perto. Elias raramente estava presente, saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite. Certa manhã, Ana encontrou Elias na cozinha, algo incomum. "Vou ficar em casa hoje", ele anunciou, parecendo desconfortável com a própria decisão. Ao longo do dia, Ana percebeu como Elias observava Gustavo de longe, jamais se aproximando, mas sempre atento. Durante o almoço, Gustavo derrubou a mamadeira e o barulho fez Elias se sobressaltar. "Desculpe", Ana apressou-se a limpar. "Ele está na fase de jogar tudo no chão." "Não se preocupe." A voz de Elias soou, rouca. É natural. À tarde, Ana encontrou Elias em seu escritório, rodeado de papéis. "Com licença, preciso limpar aqui. Pode deixar para outro dia." "Tem certeza? Parece que não limpa há semanas." "Estou ocupado com a nova filial em Singapura." Ana assentiu, mas antes de sair, notou uma foto na mesa. Uma mulher grávida sorria ao lado de Elias, ambos radiantes. "Sua esposa?" perguntou antes que pudesse se conter. O rosto de Elias endureceu. Era. Ana sentiu o peso daquela única palavra. "Sinto muito." 5 anos atrás, Elias disse, surpreendendo a si mesmo com a confissão. "Um acidente." Lúcia. Estava no 8º mês de gestação. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ana compreendeu então por que ele olhava para Gustavo daquele jeito. Porque havia um quarto infantil intocado. Porque um homem tão rico vivia sozinho em uma mansão tão grande. "Meu filho teria 4 anos agora", Elias continuou, o olhar perdido. "Decidimos chamá-lo de Gabriel." Ana não sabia o que dizer. Instintivamente tocou o braço de Elias. Ele retraiu-se, como se o contato queimasse. "Pode ir, tenho trabalho a fazer." Naquela noite, Ana ouviu um gemido vindo do corredor. Encontrou Elias sentado no chão do quarto infantil, agarrado a um pequeno ursinho de pelúcia, com o rosto contorcido de dor. Uma crise de enxaqueca, percebeu. "Deixe-me ajudar", ofereceu, utilizando sua formação em enfermagem. Conduziu-o até o quarto dele e, com mãos firmes e gentis, aplicou compressas na testa de Elias enquanto administrava o medicamento. "Por que está fazendo isso?" ele perguntou, vulnerável sob os efeitos da dor. "Porque sei como é sofrer sozinha." Na manhã seguinte, Elias partiu para uma viagem de negócios sem se despedir. Ana encontrou um envelope em sua porta contendo um bônus generoso e um bilhete simples. "Obrigado." Foi então que percebeu. Elias não tinha apenas perdido uma família, tinha perdido a capacidade de acreditar que merecia outra. O primeiro mês se transformou em 2. Ana estabeleceu uma rotina com Gustavo, que agora engatinhava rapidamente, pelo chão de mármore. Elias continuava distante, mas Ana notou pequenas mudanças. Ele começou a jantar em casa ocasionalmente e, vez ou outra, ouvia-o conversar com Fernanda sobre Gustavo. Dezembro chegou com chuvas fortes. Numa noite, enquanto Ana preparava o jantar, Elias apareceu na cozinha, encharcado. "Vai chover a noite toda", disse, tirando o casaco molhado. "As estradas para o bairro Jardim estão alagadas." Ana congelou. "O Jardim? Minha mãe mora lá. Ela ia ficar com Gustavo amanhã enquanto eu fazia compras." Elias hesitou. "Posso mandar meu motorista buscar sua mãe amanhã se as estradas estiverem transitáveis." "Obrigada, mas não será necessário." Ana sorriu, tentando esconder sua preocupação. "Posso levar Gustavo comigo. Ou eu posso ficar com ele." A oferta surpreendeu Ana.
Nos 2 meses que morava ali, Elias nunca havia se oferecido para ficar a sós com Gustavo. Tem certeza? Ele pode ser bastante exigente. Sei lidar com crianças. Eu tinha sobrinhos, Elias disse, a voz traindo uma emoção que Ana não conseguiu identificar. Além disso, tenho trabalho para fazer em casa. Não será incômodo. Na manhã seguinte, Ana hesitou. Deixar Gustavo com Elias parecia estranho, mas também correto de alguma forma. Tem certeza que ficará bem? Perguntou, colocando Gustavo no tapete da sala, onde brincava com blocos coloridos. Ficaremos bem. Vai antes que comece a chover. Novamente. 3 horas depois, Ana retornou. Ao entrar, ouviu um som que jamais imaginara ouvir naquela casa. Risadas. Seguindo o som, encontrou Elias sentado no chão da sala, fazendo caretas para Gustavo, que gargalhava em deleite. Ele já almoçou, Elias informou ao vê-la, levantando-se rapidamente, como se envergonhado de ser pego naquela posição. Papinha de legumes e frango. Comi um pouco também para mostrar que era bom. Funciona melhor assim. Ana sorriu. Funciona mesmo. Obrigada por cuidar dele. Foi agradável. A palavra pareceu estranha na boca de Elias. Mais agradável do que eu esperava. Naquela noite, Ana foi até o escritório de Elias depois de colocar Gustavo para dormir. Posso entrar? Elias assentiu, fechando o laptop. Queria agradecer novamente por hoje. Gustavo gostou de você. É um bom garoto. Ana respirou fundo. Posso perguntar o que aconteceu? Com sua esposa e seu filho? Por um momento, Ana pensou que ele pediria que ela saísse. Ao invés disso, Elias recostou-se na cadeira, os olhos fixos em um ponto invisível. Voltávamos de um jantar. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. O impacto foi do lado do passageiro. Lucia não teve chance. Sua voz falhou. Os médicos tentaram salvar o bebê, mas era tarde demais. Sinto muito. Depois disso, descobri que não poderia mais ter filhos. O acidente causou danos irreversíveis. Ana sentiu um nó na garganta. E o quarto? Preparamos tudo para a chegada de Gabriel. Não consigo me desfazer de nada. É patético, eu sei. Não é patético. É amor. Elias olhou-a surpreso pela simplicidade e verdade daquelas palavras. Acho que preciso de um drink, disse ele, levantando-se. Aceita um? Ana assentiu. Na varanda, protegidos da chuva que continuava a cair, compartilharam vinho e silêncio. Pela primeira vez, Ana viu o homem por trás da dor. E o pai de Gustavo? Elias perguntou finalmente. Ana suspirou. Ricardo, estávamos juntos há 2 anos quando engravidei. Não foi planejado, mas eu fiquei feliz. Ele, nem tanto. Disse que não estava pronto, que não era o momento. Pediu que eu... Bem, você sabe. E você escolheu ficar com o bebê. Nunca foi realmente uma escolha para mim. Era meu filho, parte de mim. Quando disse isso a Ricardo, ele arrumou as malas. Não o vi desde então. Elias contemplou o copo de vinho. Alguns homens não merecem o milagre que lhes é oferecido. Às vezes penso que Gustavo merecia um pai melhor. Você dá a ele todo o amor que precisa. Nem sempre é suficiente. Ana fitou a chuva. Sabe o que é engraçado? Ricardo sempre disse que queria filhos. Só não comigo, aparentemente. Elias tocou sua mão levemente. Ele não sabia a bênção que estava rejeitando. Algo mudou naquela noite. Uma conexão silenciosa nascida da compreensão mútua da perda e da esperança. Quando se despediram, havia entre eles um respeito que não existia antes. Na manhã seguinte, Ana encontrou Elias tomando café com Gustavo no colo, lendo para ele o jornal financeiro, como se o bebê pudesse entender. Sem perceber, estavam construindo nos pequenos momentos compartilhados algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Janeiro trouxe céus limpos e uma rotina diferente. As interações entre Elias e Gustavo tornaram-se mais frequentes. Ana observava fascinada como o homem que antes mal conseguia olhar para o bebê, agora brincava com ele no tapete da sala, lia histórias infantis com vozes engraçadas e até ajudava nas refeições, sempre cauteloso, como se temesse que Gustavo pudesse quebrar a qualquer momento.
Ainda não consigo acreditar, comentou Fernanda uma tarde, enquanto assistiam pela janela da cozinha, Elias empurrando Gustavo no pequeno balanço que mandara instalar no jardim. Nunca vi o Sr. Mendes sorrir tanto desde... Bem, você sabe. Ana sentiu uma onda de gratidão. Gustavo tem esse efeito nas pessoas. Não é só o bebê, querida. A governanta lançou-lhe um olhar significativo. Vocês trouxeram vida de volta a esta casa. A ideia deixou Ana desconfortável. Ela não estava ali para consertar Elias ou substituir o que ele havia perdido. Mas não podia negar que algo estava mudando entre eles. Uma intimidade silenciosa, nascida de jantares compartilhados, conversas noturnas na biblioteca e a alegria mútua que sentiam ao ver Gustavo crescer. Em meados de janeiro, o telefone tocou durante o jantar. É do hospital, Ana informou cobrindo o bocal. Minha mãe caiu e quebrou o tornozelo. Preciso ir vê-la. A tempestade está piorando, Elias disse, olhando pela janela. É perigoso. Dirigir agora. Tenho que ir, ela está sozinha. Eu levo você, meu carro é mais seguro nesse tempo. E Gustavo? Fernanda pode ficar com ele. É minha folga, interveio a governanta, e meu neto está me esperando para o jantar. Elias respirou fundo. Levaremos Gustavo conosco. A viagem até o hospital foi tensa. A chuva caía impiedosamente, transformando as ruas em rios. Gustavo dormia no banco traseiro, alheio à preocupação dos adultos. No hospital, a mãe de Ana estava bem, mas precisaria de cirurgia. Volte para casa, insistiu a senhora. Não, quero Gustavo pegando alguma coisa neste hospital. Venha me ver amanhã. No caminho de volta, a tempestade piorou. Elias dirigia lentamente, concentrado na estrada quase invisível sob a chuva torrencial. Precisamos parar, decidiu quando a água começou a subir perigosamente. É arriscado continuar. O único lugar aberto era um pequeno motel de beira de estrada. Ana sentiu-se desconfortável, mas a segurança de Gustavo vinha primeiro. O quarto era simples. Uma cama de casal, um sofá gasto e um banheiro minúsculo. Nada comparado à mansão, mas estava seco e quente. Você e Gustavo ficam com a cama, disse Elias. Eu fico no sofá. Ana preparou Gustavo para dormir, improvisando um berço com travesseiros. Elias observava, admirado com a eficiência maternal dela. Como faz parecer tão fácil? Não é fácil, ela sorriu exausta. Só aprendi a lidar. Quando Gustavo finalmente adormeceu, Ana percebeu que estavam sozinhos, realmente sozinhos, pela primeira vez, sem a mansão ao redor, sem os papéis de patrão e empregada. Obrigada por vir conosco, disse ela sentando-se na beirada da cama. Era o mínimo que podia fazer. O silêncio que seguiu estava carregado de possibilidades não ditas. Elias sentou-se ao lado dela, seus dedos quase se tocando no colchão. Ana, não sei o que está acontecendo comigo. Nos últimos 5 anos, vivi como um fantasma, até que você e Gustavo chegaram. Não quero que se sinta obrigado a nos acolher. Obrigado? Ele sacudiu a cabeça. Você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre. O quê? Esperança. O olhar que trocaram continha mais que palavras poderiam expressar. Ana sentiu o coração acelerar quando Elias, hesitante, tocou seu rosto. Tenho medo. Ele confessou, a voz apenas um sussurro. De quê? De sentir, de perder novamente. Eu também tenho medo, ela admitiu. De confiar, de me machucar outra vez. Quando Elias a beijou, foi como se algo quebrado dentro de ambos começasse, lentamente, a se reparar. O beijo não prometia o futuro, apenas confirmava o presente. 2 corações feridos encontrando conforto um no outro. Afastaram-se ao ouvir Gustavo choramingar. Ana foi cuidar dele, e o momento passou, mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Na manhã seguinte, ao retornarem para a mansão, havia uma tensão silenciosa. O que acontecera no motel parecia um sonho, algo deslocado da realidade. Elias voltou ao trabalho, mas Ana o pegava olhando para ela quando achava que não estava, sendo observado.
2 semanas depois, quando Elias anunciou que precisaria viajar para Tóquio por 10 dias, Ana sentiu uma pontada de decepção. Estavam evitando falar sobre o beijo, sobre o que significava. Gustavo vai sentir sua falta, disse ela, tentando manter a voz neutra. Só ele? Elias perguntou, um meio sorriso nos lábios. Ana corou. Talvez eu também. Um pouco. Ele se aproximou, tocando seu rosto como fez naquela noite. Volto para o aniversário dele, prometo. O aniversário de 1 ano de Gustavo. Ana havia quase se esquecido com tudo o que estava acontecendo. Como sabia que o aniversário dele está próximo? Vi a data de nascimento na documentação quando te contratei. Elias sorriu. Já encomendei o presente dele. Espero que aprove. Ana sentiu algo quente se expandir em seu peito. Não era apenas gentileza ou carinho. Havia um cuidado naquele gesto, uma atenção aos detalhes de suas vidas que só alguém verdadeiramente envolvido demonstraria. Os 10 dias seguintes foram os mais longos que Ana se lembrava. Gustavo deu seus primeiros passos, e ela lamentou que Elias não estivesse lá para ver. Na noite antes do retorno dele, Ana encontrou Fernanda, decorando a sala com balões e uma faixa de feliz aniversário. O Sr. Mendes pediu que preparássemos tudo, explicou a governanta. Ele quer uma festa especial para o pequeno. Ana sentiu os olhos marejarem. Você acha que é estranho? Estamos nos envolvendo muito rápido? Fernanda sorriu com sabedoria. Querida, às vezes o tempo não é importante. Quando é certo, é certo. No dia seguinte, a mansão estava transformada. Primos de Ana, sua mãe ainda de muletas, alguns funcionários da empresa de Elias com seus filhos, uma festa pequena, mas alegre. Gustavo, deslumbrado com a atenção, ria e batia palmas entre os presentes coloridos. Elias chegou quando a festa já havia começado. Ana sentiu o coração saltar ao vê-lo parado na porta, observando a cena com uma expressão que misturava alegria e um toque de melancolia. Consegui, ele disse ao se aproximar. Troquei 3 voos, mas cheguei a tempo. Gustavo, ao ver Elias, estendeu os bracinhos gritando de alegria. O homem o ergueu no ar, rodopiando-o suavemente. Feliz aniversário, campeão. Foi naquele momento, vendo o homem que amava seu filho perdido, agora amar seu pequeno Gustavo, que Ana compreendeu que estava irremediavelmente apaixonada por Elias Mendes. A festa prosseguiu com risos e jogos. Quando o bolo foi servido, Elias pediu um momento de atenção. Quero agradecer a todos por virem celebrar este dia tão especial. Sua voz estava carregada de emoção. Há 1 ano, este pequeno milagre veio ao mundo. E há 4 meses ele e sua incrível mãe entraram na minha vida. Olhares curiosos se voltaram para Ana, que corou intensamente. Gustavo me ensinou que a vida continua, mesmo depois da maior dor. Elias se virou para Ana. E você me ensinou que é possível amar novamente. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Elias se aproximou pegando as mãos de Ana entre as suas. Não sei se é cedo demais, se estou ultrapassando algum limite, mas não posso mais guardar isso para mim. Apaixonei-me por você, Ana. Por você e por Gustavo. E queria saber se podemos tentar ser uma família. Ana sentiu o mundo girar. Não era um pedido de casamento, era algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Era uma segunda chance para ambos. Sim, ela respondeu, lágrimas escorrendo livremente. Podemos tentar. Os aplausos e assobios encheram a sala quando Elias a beijou, selando uma promessa não dita de cura e recomeço. Nos braços de Ana, Gustavo batia palmas alegremente, como se compreendesse que aquele era o verdadeiro presente de seu aniversário. Uma família completa, finalmente. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido, Ana encontrou Elias na varanda contemplando as estrelas. No que está pensando? Perguntou, juntando-se a ele. Em como a vida é imprevisível. Ele sorriu. Se me dissessem, há 6 meses que eu encontraria o amor novamente, teria rido da ideia. Ainda temos muito a superar, Ana lembrou cautelosa. Sim, mas não estamos mais sozinhos. Elias a puxou para um abraço. Acho que é hora de tirar os fantasmas do armário. Literalmente. Ana compreendeu.
O quarto infantil, aquele santuário intocado da dor de Elias. Tem certeza? Não, ele admitiu, mas quero tentar. Por nós três. Naquela noite, apoiados um no outro, abriram a porta do quarto que guardava tanto sofrimento. As lágrimas de Elias finalmente vieram, não mais como expressão de desespero, mas como parte necessária do processo de cura. Acho que Gabriel ficaria feliz em saber que seu pai encontrou alegria novamente. Ana disse suavemente, segurando a mão de Elias, enquanto ele tocava o pequeno ursinho de pelúcia uma última vez. Sempre amarei o filho que nunca conheci, Elias respondeu. Mas agora tenho espaço no coração para amar vocês também. Quando saíram do quarto, fechando a porta sem trancá-la, ambos sentiram que uma página havia sido virada. O futuro, antes tão incerto, agora brilhava com a promessa de dias melhores. Nas semanas seguintes, a transformação do quarto tornou-se um projeto terapêutico para Elias. Cuidadosamente, ele separou alguns itens para preservar: o ursinho, uma manta bordada com o nome Gabriel, um álbum de expectativas que Lucia havia criado durante a gravidez. O restante foi doado a uma instituição para crianças carentes. Pouco a pouco, o quarto renasceu. As paredes ganharam uma nova cor, mais vibrante. O berço deu lugar a uma cama pequena, apropriada para um menino que começava a dar seus primeiros passos. Brinquedos novos encontraram seu espaço nas prateleiras, ao lado de fotos recentes de Gustavo, Ana e Elias. É perfeito, Ana declarou quando finalmente terminaram. Um novo começo. Elias a abraçou por trás, contemplando o resultado. Nunca pensei que conseguiria fazer isso. Está se curando, ela constatou, virando-se para beijá-lo. Estamos todos nos curando. No entanto, enquanto os preparativos para o casamento avançavam e a nova família se consolidava, uma sombra do passado surgiu inesperadamente. Era uma terça-feira comum quando Ana atendeu a porta e se viu frente a frente com Ricardo, o pai biológico de Gustavo. "O que está fazendo aqui?" perguntou, atordoada com a visão do homem que a abandonara durante a gravidez. Ricardo parecia deslocado, desconfortável na frente da mansão imponente. "Soube que vai se casar. Um amigo viu o anúncio no jornal. E achei que devíamos conversar sobre Gustavo." Ana sentiu o sangue gelar nas veias. "Não há nada para conversarmos. Você deixou bem claro sua posição quando eu estava grávida." "Eu estava assustado, Ana. Cometi um erro. Ele tentou espiar para dentro da casa. Ele é meu filho. Tenho direitos." "Direitos?" A palavra saiu como uma acusação. "Que direitos tem um homem que abandona uma mulher grávida, que nunca se importou em saber se seu filho estava vivo ou morto?" Ricardo teve a decência de parecer envergonhado. "As coisas mudaram. Estou diferente agora. Quero conhecer meu filho." Antes que Ana pudesse responder, sentiu uma presença atrás de si. Elias, que retornara mais cedo do trabalho, colocou uma mão protetora em seu ombro. "Algum problema, amor?" Os olhos de Ricardo se arregalaram ao reconhecer o famoso empresário. "Você é Elias Mendes, o bilionário." "E você é?" A voz de Elias era controlada, mas havia um gelo em suas palavras que fez Ricardo recuar um passo. "Ricardo Silva, eu sou o pai de Gustavo." Um silêncio tenso se instalou. Ana podia sentir Elias enrijecer ao seu lado, mas sua voz permaneceu calma quando respondeu. "Biologicamente, talvez, mas ser pai é muito mais que doar genes." Ricardo enrubesceu. "Olha, não vim para causar problemas. Só quero conhecer meu filho. Tenho esse direito." "Por que agora?" Ana questionou, a suspeita crescendo. "Por que depois de quase 2 anos de ausência?" Ricardo desviou o olhar. "Vi a notícia do casamento. Vocês parecem bem-sucedidos. Pensei que talvez agora que você está estabilizada, que poderíamos dar uma pensão." Elias completou, a voz agora carregada de desprezo. "É isso? Veio atrás do dinheiro?" "Não. Bem, não exatamente." Ana sentiu uma mistura de raiva e pena. O homem que um dia amara estava ali, não pelo filho que abandonou,
mas pela possibilidade de algum ganho financeiro com a nova situação. Vá embora, Ricardo, ela disse, a voz firme. Gustavo tem um pai agora, um que escolheu amá-lo, que está presente em cada momento. Não pode me impedir de vê-lo, posso entrar na justiça. Elias deu um passo à frente, sua presença subitamente intimidadora. Pode tentar. Tenho os melhores advogados do país. E mais importante, tenho registros de cada centavo que Ana gastou sozinha criando seu filho. Cada noite que ela passou acordada cuidando dele. Cada momento importante que você perdeu por escolha própria. Ricardo parecia diminuir a cada palavra. Finalmente, abaixou a cabeça. Só queria ver como ele é. Ana sentiu a compaixão superar brevemente a raiva. Pegando o celular, mostrou uma foto recente de Gustavo. É tudo que vai conseguir hoje. Se realmente se importa, prove. Não com palavras, mas com ações. Até lá, mantenha a distância da nossa família. Quando Ricardo finalmente partiu, Ana sentiu-se tremer. A ideia de que ele pudesse tentar tirar Gustavo dela, mesmo que apenas parcialmente, era aterrorizante. Ele não vai conseguir, Elias garantiu abraçando-a. Não permitirei que ele perturbe o que construímos. Aquela noite, após colocarem Gustavo para dormir, Ana encontrou Elias em seu escritório, cercado de papéis legais. O que está fazendo? Garantindo nosso futuro. Ele indicou os documentos. São papéis de adoção. Quero adotar Gustavo. Legalmente assim que nos casarmos. Se Ricardo tentar algo, estaremos preparados. Ana sentiu uma onda de gratidão e amor. Elias não estava apenas protegendo Gustavo. Estava declarando no sentido mais profundo e legal que o aceitava como filho. Tem certeza? É uma grande responsabilidade. Elias levantou-se, tomando as mãos dela entre as suas. Ana, já amo Gustavo como se fosse meu filho. No meu coração ele já é. Este papel apenas oficializa o que já sentimos. Nos dias que se seguiram, Ricardo fez algumas tentativas de contato, sempre rechaçadas firmemente. Eventualmente, quando percebeu que não haveria dinheiro fácil, desapareceu novamente. A equipe jurídica de Elias preparou todos os documentos. Após o casamento, ele poderia adotar Gustavo legalmente, dando-lhe não apenas seu nome, mas a segurança de um pai presente e amoroso. O casamento, marcado para o primeiro sábado de abril, aproximava-se rapidamente. Ana, entre provas de vestido e detalhes da cerimônia, encontrava-se frequentemente perdida em pensamentos sobre quão drasticamente sua vida havia mudado. Está arrependida? Elias perguntou uma noite, notando seu olhar distante enquanto sentavam na varanda. Arrependida? Nunca. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Só maravilhada com como a vida é imprevisível. Há 1 ano, eu era uma enfermeira desempregada, desesperada por um trabalho que me permitisse criar meu filho. Agora você é a mulher que curou um coração que eu achava estar além da reparação, Elias completou. Você e Gustavo. Foi quando o telefone tocou. Fernanda atendeu, seu rosto empalidecendo à medida que escutava. Quando desligou, sua expressão era grave. É o Ricardo, disse. Sofreu um acidente grave. Está no hospital e está pedindo para ver Gustavo antes da cirurgia. Os médicos não têm certeza se ele vai sobreviver. Ana sentiu o mundo congelar. Apesar de tudo, Ricardo era o pai biológico de Gustavo. A ideia de que pudesse morrer sem nunca ter conhecido verdadeiramente o filho era devastadora. Não precisa ir, Elias disse, percebendo seu dilema. Depois de como ele os tratou... Não é por ele, Ana respondeu, a decisão tomada. É por Gustavo. Algum dia, ele vai fazer perguntas sobre o pai biológico. Não quero ter que dizer que neguei este momento. Elias assentiu, compreendendo. Vamos juntos, então, como família. No hospital, encontraram Ricardo em estado crítico. Um acidente de carro, ironicamente, o mesmo tipo de tragédia que tirara a família de Elias anos antes. Ana, Ricardo sussurrou ao vê-la. Você veio. Trouxemos Gustavo
ela respondeu, indicando o bebê adormecido nos braços de Elias. Você tem 5 minutos antes que os médicos o levem para a cirurgia. Com lágrimas nos olhos, Ricardo observou o filho. Não fez menção de tocá-lo, talvez sentindo que não tinha esse direito. Ele é lindo, disse finalmente. Tem seus olhos. E o seu queixo, Ana admitiu. E a teimosia também, receio. Um sorriso fraco iluminou o rosto, pálido de Ricardo. Ana, eu sinto muito por tudo, fui um covarde. Sim, foi. Mas vejo agora se ele tem uma família. Um pai que parece amá-lo de verdade. Elias, que se mantivera em silêncio, adiantou-se. Amo Gustavo como meu próprio filho e pretendo adotá-lo legalmente, dar a ele meu nome. Em vez da resistência que esperavam, Ricardo assentiu lentamente. É o melhor para ele, vocês são uma família de verdade. Os médicos entraram indicando que era hora da cirurgia. Antes que levassem Ricardo, ele fez um último pedido. Se eu não sobreviver, quero que ele saiba que o conheci, que pelo menos uma vez olhei nos olhos do meu filho. Ana prometeu, a garganta apertada com emoções conflitantes. Nas horas que se seguiram, esperaram no corredor do hospital, não por afeição a Ricardo, mas por respeito à vida, à conexão biológica que, querendo ou não, ele compartilhava com Gustavo. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto não precisava de palavras. Ricardo não resistira à cirurgia. No carro, voltando para casa, Ana chorou silenciosamente. Não pelo amor perdido. Esse sentimento por Ricardo havia se dissipado há muito tempo, mas pela complexidade da vida, pela maneira como pessoas entram e saem de nossas histórias, deixando marcas indeléveis. Estou aqui, Elias disse segurando sua mão enquanto dirigia. Estamos juntos nisso. Aquela noite, após colocarem Gustavo para dormir, encontraram-se no quarto recém-reformado. O quarto que um dia guardara a dor de Elias e que agora abrigava a esperança de uma nova família. Sabe o que percebi hoje? Elias perguntou enquanto observavam Gustavo dormindo pacificamente. Cada um de nós teve que perder algo para encontrar o outro. Eu perdi Lucia e Gabriel. Você perdeu Ricardo. Não hoje, mas quando ele a abandonou. E Gustavo perdeu um pai biológico antes mesmo de conhecê-lo, Ana completou. Mas ganhamos uns aos outros. Elias a abraçou. Esta família não nasceu da maneira tradicional. Foi forjada através da dor, da perda, das segundas chances. Talvez isso a torne ainda mais preciosa. Ana assentiu, sentindo a verdade profunda naquelas palavras. Sua família não seguia o modelo convencional, mas era real, construída com amor consciente, escolhas diárias de estar presente, de curar, sai ser curado. Nas semanas seguintes, enfrentaram os detalhes práticos da morte de Ricardo. O funeral simples, a papelada legal, a decisão sobre como e quando contar a Gustavo sobre seu pai biológico quando ele fosse mais velho. O casamento, inicialmente adiado em respeito ao luto, foi remarcado para maio. Seria uma cerimônia íntima, apenas com familiares e amigos próximos, refletindo a jornada pessoal e profunda que os trouxera até ali. Na véspera da cerimônia, Elias convidou Ana para uma caminhada no jardim da mansão, agora florido com a primavera em pleno vigor. Quero te dar algo, disse, entregando-lhe uma caixa pequena. Dentro, Ana encontrou uma delicada pulseira de ouro branco. 3 pingentes pendiam dela, um coração, simbolizando Ana, uma estrela, representando Gustavo, e um pequeno anjo. Canjo é para Gabriel, Elias explicou, a voz suave. E para Lucia, para honrar o passado que me trouxe até você, para lembrar que a dor também faz parte da nossa história. Com lágrimas nos olhos, Ana deixou que ele prendesse a pulseira em seu pulso. É perfeito, sussurrou. Nossa família completa. Nossa família imperfeita, remendada e absolutamente perfeita, Elias corrigiu sorrindo. Naquela noite, sob o céu estrelado de maio, ambos refletiram sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. Das cinzas do abandono e da tragédia, haviam construído algo novo, algo resiliente. No dia seguinte,
Trocariam votos e anéis, oficializando o que seus corações já sabiam: que o amor verdadeiro não apaga as cicatrizes do passado, mas as transforma em marcas de uma batalha vencida, testemunhas de uma força que nem eles mesmos sabiam possuir. A manhã do casamento amanheceu com um céu claro e límpido, como se a própria natureza celebrasse a união que estava prestes a se concretizar. A mansão, transformada com arranjos florais e decorações em tons suaves de azul e dourado, parecia respirar uma nova vida. No quarto principal, Ana contemplava seu reflexo no espelho enquanto a maquiadora dava os últimos retoques. O vestido, um modelo simples e elegante de seda marfim, caía perfeitamente sobre seu corpo, destacando sua beleza, natural sem exageros. Na pulseira que Elias lhe dera, os 3 pingentes cintilavam sob a luz: o coração, a estrela e o pequeno anjo. Nunca pensei que estaria aqui, confessou a sua mãe, que ajustava o véu delicado. Nunca imaginei. A vida tem dessas surpresas, filha. A senhora sorriu, os olhos marejados. Seu pai estaria tão orgulhoso. Ana assentiu, sentindo a falta do pai que não estaria ali para conduzi-la ao altar. Em seu lugar, o tio Roberto, irmão de seu pai, assumiria esse papel. No quarto de Gustavo, agora com 14 meses, Elias tentava, sem muito sucesso, ajustar a pequena gravata borboleta no filho adotivo. Fique parado só mais um pouquinho, campeão, implorou, enquanto o menino se contorcia, mais interessado em brincar com os botões do próprio paletó. Fernanda, observando a cena da porta, não conseguiu conter uma risada. Deixe-me ajudar, Sr. Mendes. O senhor está mais nervoso que o noivo. Eu sou o noivo, Elias respondeu, cedendo lugar à governanta com um sorriso. Sabe o que quero dizer. Fernanda ajustou a gravata de Gustavo com a facilidade que só a experiência traz. Está nervoso. Não estou nervoso sobre casar com Ana, Elias esclareceu, ajustando a própria gravata diante do espelho. Estou nervoso com a ideia de finalmente merecer esta felicidade. A sinceridade daquela confissão tocou a governanta. Nos últimos 8 meses, ela testemunhara a transformação daquele homem quebrado em alguém que voltara a viver plenamente, que ria abertamente, que se permitia amar e ser amado. O senhor merece sim, afirmou, entregando-lhe Gustavo, agora impecavelmente arrumado. Vocês 3 merecem. No jardim, os convidados começavam a chegar. Era uma cerimônia íntima, apenas familiares próximos e amigos queridos. Elias, sempre tão reservado, surpreendeu-se ao perceber quantas pessoas genuinamente se importavam com sua felicidade. Seu sócio, Carlos, aproximou-se com uma taça de champanhe. Nunca pensei que veria este dia. Somos 2, Elias admitiu, aceitando a bebida. Lucia ficaria feliz, Carlos disse, cauteloso ao mencionar o nome da falecida esposa de Elias. Ela sempre dizia que você tinha amor demais para dar. Em vez da dor que normalmente acompanhava qualquer menção a Lucia, Elias sentiu apenas uma suave nostalgia. Acho que ela estava certa. À medida que o momento da cerimônia se aproximava, Elias tomou seu lugar sob o pequeno gazebo decorado com flores e luzes. O celebrante, um juiz amigo da família, sorriu encorajadoramente. Os músicos posicionaram-se, prontos para tocar a marcha nupcial. Foi quando o telefone de Carlos tocou. O homem atendeu, afastando-se alguns passos, mas Elias podia ver sua expressão mudar drasticamente. Quando voltou, seu rosto estava pálido. O que foi? Elias perguntou, sentindo um aperto no peito. É a empresa. Houve um incêndio na fábrica principal. Meu Deus, há feridos? Ainda não sabemos. Os bombeiros acabaram de chegar. Mas Elias, parece que não foi acidental. A notícia caiu como uma bomba. A Mendes Enterprises, empresa que Elias construíra do zero após a morte de Lucia, era seu legado, seu orgulho. A fábrica principal empregava mais de 200 pessoas. Precisamos ir lá, Elias disse automaticamente. Agora, mas o casamento... Elias olhou ao redor. Os convidados expectantes, o celebrante pronto, os músicos aguardando o sinal. Em minutos, Ana desceria pelo caminho de pétalas,
pronta para unir sua vida à dele. Não posso abandonar aquelas pessoas, decidiu finalmente. Mas também não posso deixar Ana. Carlos assentiu, compreendendo o dilema. Vá falar com ela. Explique a situação, tenho certeza que entenderá. Com o coração pesado, Elias dirigiu-se ao quarto onde Ana se preparava. Após uma leve batida, ouviu sua voz permitindo que entrasse. Não deveria me ver antes da cerimônia. Ela brincou de costas para a porta. Dá azar. Ana, a seriedade em sua voz fez com que ela se virasse preocupada. Aconteceu algo grave. À medida que explicava a situação, viu o rosto de Ana passar da surpresa à compreensão. Você precisa ir, ela disse simplesmente. É nosso casamento. E são 200 famílias dependendo de você. Ana aproximou-se, ajustando sua gravata num gesto de intimidade. Vá, certifique-se de que todos estejam bem. O casamento pode esperar. Tem certeza? Absoluta. Ela sorriu, embora Elias pudesse ver a sombra de decepção em seus olhos. É uma das razões pelas quais te amo, seu senso de responsabilidade. Elias beijou-a profundamente agradecido pela compreensão. Voltarei o mais rápido possível. Estarei esperando. Com Carlos ao volante, chegaram à fábrica em tempo recorde. O cenário era apocalíptico. Chamas ainda consumiam parte da estrutura. Bombeiros trabalhavam incansavelmente, ambulâncias atendiam funcionários feridos. Graças a Deus, a maioria conseguiu sair a tempo, informou Pedro, o gerente da fábrica, ao vê-los chegar. Tivemos sorte que o incêndio começou durante a troca de turno, quando muitos já haviam saído. Alguma vítima fatal? Elias perguntou, o coração apertado. Não, senhor. Alguns feridos, a maioria por inalação de fumaça. 2 casos mais graves com queimaduras, mas nada fatal. Era um alívio, mas as notícias que se seguiram eram menos animadoras. Segundo as investigações preliminares, o incêndio começara simultaneamente em 3 pontos diferentes da fábrica. Um padrão clássico de incêndio criminoso. Quem faria isso? Elias questionou perplexo. E por quê? Foi quando um dos seguranças se aproximou trazendo um homem algemado. Sr. Mendes, encontramos este indivíduo tentando fugir pelos fundos. Estava com isso. Nas mãos do segurança, um isqueiro e um galão de combustível vazio. O homem de cabeça baixa evitava o olhar de Elias. Quem é você? Elias exigiu aproximando-se. Por que fez isso? Lentamente, o homem ergueu o rosto. O reconhecimento atingiu Elias como um soco. Era um dos funcionários que ele demitira, meses atrás, após descobrir um esquema de desvio de materiais. O Senhor destruiu minha vida, o homem disse, a voz carregada de amargura. Achei justo destruir algo seu também. A raiva inicial de Elias deu lugar a uma profunda tristeza. Você poderia ter matado pessoas inocentes, colegas que trabalharam ao seu lado. Não, não era para ter ninguém aqui. O homem balbuciou, a bravata inicial se dissipando. Era sábado. A fábrica deveria estar vazia. Hoje é o 2º sábado do mês, dia de manutenção preventiva e inventário. Você trabalhou aqui por 3 anos, sabia disso. A realização do que quase causara pareceu atingir o homem como uma avalanche. Suas pernas fraquejaram e os seguranças precisaram segurá-lo. Eu não queria... Nunca quis machucar ninguém, mas quis me ferir, Elias constatou. E, no processo, prejudicou centenas de famílias que dependem dessa fábrica para viver. As próximas horas foram um turbilhão de declarações à polícia, visitas a funcionários hospitalizados e reuniões de emergência com a equipe de gestão para planejar os próximos passos. A cada minuto, Elias sentia o peso de estar ausente em seu próprio casamento, mas sabia que Ana compreenderia. Foi só no final da tarde, quando os bombeiros finalmente declararam a situação sob controle, que Elias conseguiu um momento para ligar para casa. Como estão as coisas aí? Perguntou exausto. Todo mundo já foi embora, Ana respondeu a voz calma. Expliquei a situação. Foram muito compreensivos. Sinto muito por isso, Ana. Não sinta. Você estava onde precisava estar. Houve uma pausa.
Como estão todos? Alguns feridos, mas nada fatal, graças a Deus. A fábrica, bem, vai precisar de reconstrução, mas o importante é que ninguém morreu. Volte para casa quando puder. Gustavo está perguntando pelo papai. A palavra papai aqueceu o coração de Elias, dando-lhe uma força renovada para enfrentar o caos ao seu redor. Eram quase 9 da noite, quando finalmente conseguiu voltar à mansão. Encontrou-a iluminada apenas pelas luzes do jardim, silenciosa após o turbilhão do dia. Ao entrar, viu que a decoração do casamento ainda estava intacta. As flores, as fitas, as velas agora apagadas. No quarto de Gustavo encontrou Ana adormecida na poltrona ao lado do berço, ainda usando o vestido de noiva. Parecia um anjo, mesmo com a maquiagem levemente borrada e o cabelo desfeito. Ana, chamou suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. Ela abriu os olhos, focando lentamente. Um sorriso cansado brotou em seus lábios. Você voltou. Sempre voltarei. Para vocês. Ana se endireitou, olhando ao redor como se lembrasse subitamente onde estava. Que horas são? Tarde, quase 10. Nosso casamento, podemos remarcar. Ana ficou em silêncio por um momento, observando Gustavo dormindo pacificamente. Então, voltou-se para Elias com uma expressão decidida. Não quero esperar. O quê? Não quero esperar. Podemos nos casar agora. Elias piscou confuso. Agora? Como? O juiz, ele ainda está na cidade, hospedado no Hotel Central. Podemos ligar para ele. Ana, é quase 10 da noite, e daí? Carlos e Fernanda podem ser nossas testemunhas. Não precisamos de pompa, Elias. Só precisamos um do outro. A determinação nos olhos dela tocou Elias profundamente. Era verdade. Não precisavam de uma cerimônia elaborada para selar o que já sentiam. E após um dia como aquele, a perspectiva de encerrar a noite unindo-se oficialmente à mulher que amava era mais que tentadora. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. 1 hora depois, no gazebo do jardim iluminado apenas por lanternas e a luz da lua, Elias e Ana se encontravam diante do juiz, que gentilmente atendera ao chamado inusitado. Carlos e Fernanda, as únicas testemunhas, observavam com sorrisos emocionados. Gustavo dormia tranquilamente nos braços da governanta. O vestido de noiva de Ana agora estava acompanhado por um chale, proteção contra a brisa noturna. Elias, ainda usando o terno manchado de fuligem, nunca se sentira tão certo de algo em sua vida. Normalmente eu teria um discurso preparado, o juiz comentou com um sorriso. Mas dadas as circunstâncias, acho que podemos pular para a parte importante. Os votos foram simples, vindos diretamente do coração. Nenhum texto memorizado, apenas palavras sinceras sobre o amor que nascera entre eles, sobre a família que estavam construindo, sobre as segundas chances que a vida lhes concedera. Eu, Ana Silva, aceito você, Elias Mendes, como meu legítimo esposo. Prometo estar ao seu lado nos momentos de alegria e nos dias difíceis como hoje. Prometo construir com você um lar para Gustavo, cheio do amor que ambos merecemos. Eu, Elias Mendes, aceito você, Ana Silva, como minha legítima esposa. Prometo honrar cada dia a confiança que depositou em mim, o amor que me deu quando eu achava não merecer, e a família que me permitiu formar com você e Gustavo. Quando trocaram as alianças, as mesmas que teriam usado na cerimônia planejada, lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de ambos. Não eram lágrimas de tristeza, pelo casamento interrompido, mas de gratidão pela certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, escolheriam estar lado a lado. Pelo poder investido em mim, eu os declaro marido e mulher, o juiz pronunciou. Pode beijar a noiva. O beijo que selou a união não foi apressado ou superficial. Foi um beijo que carregava todas as promessas daquele momento. A promessa de uma vida compartilhada, de dificuldades enfrentadas juntos, de alegrias multiplicadas e dores divididas. Mais tarde, na privacidade de seu quarto, Elias segurava Ana em seus braços, ambos exaustos, mas profundamente felizes. Não foi o casamento que planejamos, ele comentou, traçando padrões leves nas costas dela. Foi melhor,
Ana respondeu, surpreendendo-o. Foi real, como a nossa história, sem falsas perfeições, apenas amor verdadeiro diante dos desafios da vida. Elias compreendeu o que ela queria dizer. Seu amor não era um conto de fadas, era algo muito mais valioso, uma conexão forjada através da dor, do crescimento, das escolhas diárias de permanecer e reconstruir. Amanhã precisarei voltar à fábrica, ele disse. Há muito trabalho pela frente. E eu estarei ao seu lado, Ana garantiu. Nós três estaremos. A reconstrução da fábrica, como a reconstrução de suas vidas, seria um processo gradual. Mas agora tinham algo que nenhum dos dois possuía antes: a certeza de não estarem sozinhos na jornada. As semanas seguintes foram intensas. Elias dividiu-se entre a administração da empresa em crise e sua nova família. Ana, por sua vez, mostrou-se uma parceira não apenas na vida pessoal, mas também nos desafios profissionais. Sua formação em enfermagem foi fundamental na criação de um programa de acompanhamento psicológico para os funcionários traumatizados pelo incêndio. Nunca pensei que minha experiência seria útil assim, comentou após uma reunião particularmente produtiva com a equipe de recursos humanos. Você sempre se subestimou, Elias respondeu orgulhoso. Tenho pensado, talvez seja a hora de você voltar a exercer a enfermagem se quiser. Como assim? Poderíamos criar uma clínica dentro da fábrica, atendimento de qualidade para os funcionários e suas famílias. Você poderia liderar o projeto. Os olhos de Ana brilharam com a possibilidade. Seria incrível. Mas e Gustavo? Podemos adaptar um espaço para ele com uma educadora, ou criar uma creche para os filhos dos funcionários. Elias sorriu. Nada nos impede de reimaginar como uma empresa pode funcionar, integrando família e trabalho. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase para ambos. Não eram mais apenas um casal, mas verdadeiros parceiros em todos os aspectos da vida. A adversidade do incêndio, que poderia ter destruído tantos sonhos, acabou por fortalecer os laços entre eles e abrir novas possibilidades. Em junho, 2 meses após o casamento e o incêndio, a fábrica estava parcialmente reconstruída e novamente operacional. Ana, agora grávida de 2 meses, uma surpresa que haviam descoberto recentemente, implementava o programa de saúde que se tornaria referência no setor. Quem diria, comentou Carlos, observando o casal durante a cerimônia de reabertura da fábrica. De todas as tragédias veio tanta vida. Era verdade. Da tragédia que levou Lucia e Gabriel, nascera a possibilidade do encontro com Ana e Gustavo. Do incêndio criminoso que quase destruiu a fábrica, surgiu um modelo mais humano e integrado de empresa. Papai! A voz de Gustavo, agora com quase 2 anos e falando cada vez mais, ecoou pelo pátio da fábrica. O menino corria com passos ainda inseguros em direção a Elias, que o ergueu no ar com uma facilidade nascida da prática. Ei, campeão! Veio visitar o trabalho do papai? Vim! O sorriso de Gustavo iluminava seu rostinho redondo, tão parecido com o de Ana. Enquanto observava o marido e o filho interagindo, Ana repousou a mão sobre o ventre ainda plano. Ali crescia mais um milagre, mais uma prova de que a vida, mesmo após as maiores tempestades, encontra um jeito de florescer novamente. No mês seguinte, a adoção de Gustavo foi finalmente oficializada. O menino agora era legalmente Gustavo Silva Mendes. A cerimônia no fórum foi simples, mas profundamente significativa. Isto é apenas oficializar o que já sabemos em nossos corações, o juiz comentou, assinando os documentos. Esta criança já é em todos os sentidos que importam seu filho. Naquela noite, após colocarem Gustavo para dormir, Ana encontrou Elias no quarto que um dia fora o santuário de sua dor, e que agora era o alegre aposento de seu filho. Estava pensando, ele disse, abraçando-a por trás enquanto observavam o menino adormecido. Talvez seja a hora de contar para ele. Sobre tudo, sobre Lucia e Gabriel, sobre Ricardo, sobre como nossa família se formou. Ana virou-se, nos braços dele, observando seu rosto com atenção. Tem certeza? Ele ainda é tão pequeno? Não agora, claro, mas quando for mais velho?
Quero que ele saiba toda a verdade, que compreenda o valor das segundas chances, que entenda que família não se define apenas pelo sangue. Com lágrimas nos olhos, Ana assentiu. Ele vai saber. E também este pequeno aqui, acrescentou, guiando a mão de Elias até seu ventre. Acredita que seremos pais de novo? Elias sussurrou maravilhado. Depois de tudo, acredito que a vida sempre encontra um caminho, Ana respondeu, repousando a cabeça no peito dele. Através da dor, através das perdas, através dos recomeços. Sempre há um caminho para o amor. 6 meses depois, quando o pequeno Gabriel Silva Mendes nasceu, um nome escolhido para honrar o filho que Elias nunca conheceu. A família estava completa, não da maneira que qualquer um deles poderia ter previsto, mas de uma forma infinitamente mais rica e significativa. A mansão, antes silenciosa e melancólica, agora ecoava com risadas infantis, conversas animadas, pequenas discussões cotidianas e, sobretudo, com o som inconfundível do amor que cura, que transforma, que redime. No aniversário de 3 anos de Gustavo, enquanto a família reunida celebrava mais um ano de vida do pequeno, Elias puxou Ana para um canto tranquilo do jardim. Olhe para isso, disse indicando a cena à sua frente. Gustavo soprando as velhinhas com a ajuda do pequeno Gabriel, de apenas 6 meses, no colo da avó. Amigos e familiares aplaudindo. Sorrisos por toda parte. O que estou vendo? Ana perguntou, embora já soubesse a resposta. Um milagre, Elias respondeu simplesmente. O milagre das segundas chances. Ana entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo o peso confortável das alianças que selavam sua união. E das terceiras, e quartas, e todas as chances que nos permitimos dar à vida e ao amor. Sob o céu claro daquela tarde de primavera, cercados pela família que haviam construído das cinzas de suas dores, Ana e Elias souberam, com uma certeza que transcendia palavras, que haviam encontrado o verdadeiro significado de lar, não um lugar, mas as pessoas que escolhemos amar dia após dia, em meio às tempestades e aos dias de sol. E enquanto observavam seus filhos, um nascido de seu ventre, outro de seu coração, ambos igualmente amados, compreenderam que o amor verdadeiro não é aquele que nunca conheceu a dor, mas aquele que, tendo atravessado o vale das sombras, escolhe ainda assim acreditar na luz. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.